Condutores são elementos que apresentam a indutância. Normalmente, são esses elementos constituídos por espiras de um condutor, porém a indutância também está presente em linhas de transmissão. Uma linha de transmissão é quando temos uma conexão entre a fonte e a carga com a distância da ordem do comprimento de onda. As linhas de transmissões elétricas possuem tensões que variam entre 220 kV e 765 kV. Mesmo com baixas frequências e grandes comprimentos de ondas, as linhas de transmissões sofrem com efeito de atraso de sinal devido ao seu longo comprimento. Vale a pena lembrar que todo fio no qual passa uma corrente possui um campo e um fluxo magnético ao seu redor, e dependendo do seu formato físico, pode possuir uma indutância. A intensidade do fluxo depende do valor da corrente, geometria da distribuição e o meio no qual ele se encontra. Tudo isso de acordo com a lei de Ampère. Temos a lei de Ampère definida como a integral de linha do vetor densidade do fluxo magnético ao redor de qualquer contorno livre é igual ao produto de μ0 e a corrente total contida naquele contorno. Já para a corrente volumétrica, temos a densidade de corrente volumétrica J. A variação do fluxo magnético que concatena o circuito induz uma tensão elétrica de acordo com a lei de Faraday constante. Temos uma relação linear entre o fluxo concatenado e a corrente. Uma linha de transmissão é composta por mais de um circuito, sendo assim, existirá uma indutância mútua entre eles. Esta indutância é a relação entre o fluxo concatenado de um circuito com a corrente do outro. Uma das situações que iremos abordar é o cálculo da indutância devido a um condutor carregado e um condutor de raio ínfimo descarregado. Para isso, devemos realizar as seguintes considerações. Um condutor cilíndrico de raio R percorrido por uma corrente I. Eles são separados por uma distância D e o outro condutor possui um raio ínfimo e não é percorrido por corrente nenhuma. A indutância será calculada por duas partes, uma devido ao fluxo interno e outra devido ao fluxo externo. Para o cálculo do fluxo interno, usaremos a lei de Ampère, considerando como limites da integral zero e o raio do condutor. Com a intensidade do campo magnético H, devemos calcular a intensidade do campo magnético B. Devemos calcular o fluxo magnético considerando uma espessura de X conhecida como fluxo incremental. Deste modo, o fluxo incremental será Bx vezes a área da seção transversal do elemento, neste caso o L de X, onde L é o comprimento do condutor. O fluxo incremental concatenado corresponderá a uma parcela do dφ, visto que o fluxo incremental dφ se concatena apenas com uma fração da corrente I. Para o intervalo de 0 a R, temos que o fluxo concatenado é a integral de 0 a R de μx² sobre 2πr² I dx. Simplificando, temos que o fluxo concatenado é μ vezes I sobre 8π. Para a indutância externa, temos que a distância é muito superior que o raio do condutor. Desta forma, temos que H igual a I sobre 2πx e B igual a μI sobre 2πx. Desta forma, temos que o fluxo incremental concatenado externo ao condutor será igual ao fluxo incremental, visto que o fluxo externo concatena toda a corrente do condutor de uma vez só. Desta forma, o fluxo concatenado externo total será dado pela integral fluxo concatenado igual à integral de R a D de μ sobre 2πx que multiplica I dx. Como temos que o fluxo concatenado é igual à indutância vezes a corrente, temos que a indutância externa é dada por μ sobre 2π ln de D sobre R. Desta forma, temos que a indutância total é a soma da indutância interna e externa.
Sendo assim, temos que a indutância total entre um condutor e um condutor ínfimo é dado por L igual a μ sobre 2π ln de D sobre R', sendo que R' é igual a R que multiplica E elevado a menos. Calcularemos agora a indutância trifásica com espaçamento assimétrico. Para isso, consideraremos 3 condutores retilíneos, paralelos e de raios distintos. A soma da corrente percorrida pelos 3 condutores deverá ser igual a zero. Para isso, teremos a matriz de indutância trifásica apresentada abaixo. Para calcular o fluxo concatenado total entre o ponto P e o condutor 1, teremos que o fluxo concatenado em relação ao ponto 1 é a soma do fluxo concatenado 1 influenciado pela corrente 1 mais o fluxo concatenado 1 influenciado pela corrente 2 e mais o fluxo concatenado 1 influenciado pela corrente 3. Estas são as fórmulas para o cálculo de cada uma das parcelas. Assim, podemos reescrever a equação do fluxo concatenado 1 em relação ao ponto P da seguinte forma. Pegando a parcela x e tendo em mente que I1 igual a menos I2 menos I3, podemos reescrever como, fazendo o ponto P tendendo a infinito, podemos simplificar a equação para, já desprezando o efeito solo, nós temos a seguinte matriz para a indutância. Para o cálculo de indutância em uma linha trifásica com arranjo equilátero, temos a seguinte matriz para o cálculo de indutância. Já para esta situação, devemos considerar a distância entre todos os condutores iguais.